Queridos, bom dia. Então vamos lá, Eu vou deixar a parte de apresentação e detalhes para a hora da escola dominical, para a gente poder ter um tempo maior aqui. Aí meu tempo eu como, porque assim, 19 anos morando entre indígenas, não tem tempo. Brincadeira. É verdade, é verdade. Isso é uma história depois. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. O reverendo Arthur passou para mim que vocês estão numa série sobre perdão, e nós vamos dar continuidade a esse tema nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, e olha que interessante, a gente começou a ler o capítulo 3, né? Essa carta que Paulo escreve falando sobre a alegria, e ele traz um ensinamento para nós no capítulo 4, versículo 8, que nós vamos usar como base. Nós vamos ler agora, mas nós vamos usar esse versículo no final da mensagem. Eu tenho aqui a Bíblia na versão revista e atualizada. Eu não sei se vocês utilizam, mas a gente pode ler juntos ali. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do perdão. E o perdão, ela é uma atitude necessária. Deixa eu só ajeitar minha... Eu creio que durante todas essas mensagens vocês a gente já sabe que o perdão ele não é um sentimento. Nós, como pecadores, não vamos acordar e dizer hoje eu estou com uma vontade de perdoar. Claro que não. Essa é uma atitude que nós precisamos adquirir no nosso dia a dia. Tem que ser um verbo a ser praticado, mas ele não é um verbo praticado com muita facilidade. Nós somos diferentes, pensamos de forma diferente. Então, imagina, a gente pensa igual com relação ao vestir? Não. A gente pensa igual com relação a comer? Porque eu gosto de comer, de repente você não gosta. Futebol, nem se fala. Política, também não. Arrumação de casa. Né? Moda. O meu jeito de ser, o seu jeito de ser. Somos totalmente diferentes. No trabalho, eu penso que o chefe deveria fazer do jeito que eu acho que deveria ser feito. Não é assim? Olha quantos detalhes do nosso relacionamento podem ser motivo para desavenças ou conflitos. Porque nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes sobre música, filme, passeio, né? Mulheres e homens. Mulheres só falando. Queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazemos, enquanto está fazendo comida, está passando roupa, está lavando a roupa. Não é assim? E os homens são uma coisa de cada vez, por favor, né? E a mulher, quando começa a falar, eu lembro de um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que eu vi no Instagram, e ele dizendo que a mulher falando, ela começa, porque, olha, os meninos começaram a fazer uma bagunça no quarto e minha mãe disse que vem amanhã, mas o jantar de quarta-feira está garantido. Pronto. O que quis dizer, né? Então, para a gente é muito natural. Ou então, quando a gente começa a falar assim, fez o quê? O que eu te pedi. Você não me pediu. Minha mãe era assim. Você fez? Fez o quê, mãe? O que eu te pedi. O que a senhora me pediu? Para você ir lá pegar roupa. Não, a senhora pensou em me pedir, mas a senhora não me pediu. Pronto, já era motivo para conflito. Eu falei, eu não falei, eu falei, eu não falei, aí se aborrece. Então, esses detalhes, eles são a nossa forma diferente de ser e de viver. E muitas vezes, por causa desses detalhes dos nossos relacionamentos, nós acabamos entrando em conflito, em choque. E dependendo da forma como a gente tem essa atitude, isso pode causar inimizade, tristeza, silêncio.
Em meio a toda essa dinâmica de relacionamentos, em algum momento haverá uma desavença. Uma palavra, um olhar, um silêncio, um gesto e tudo vai por água abaixo. Surge então a ofensa, o erro, a palavra dita de forma inadequada, o grito, a explosão, a exposição, a traição, a desonra, a humilhação. Não é assim? Entra em cena, nesse momento, a dor, a tristeza, a ira, o afastamento, o rancor, a angústia e o relacionamento se quebra. Surge então a necessidade de reconciliação. Para isso, o perdão é imprescindível. E olha só essa dinâmica, nós temos um relacionamento, nós somos diferentes, e aí acontece um erro, surge um conflito, esse relacionamento se quebra, é necessário uma reconciliação. Perceberam que é mesmo assim o nosso relacionamento com Deus? Desta forma. Só que Deus providenciou, Ele foi muito mais sábio, providenciou a reconciliação. Ele nos deu o plano de reconciliação. E Paulo, então, nos escreve em Colossenses, vamos abrir em Colossenses, capítulo 3. Peraí, eu acho que eu errei. Deixa eu só verificar aqui que eu botei o capítulo errado. Sim, porque eu estou lendo em Efésios, né? Três, 12 e 13. Obrigada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E nós vamos, então, observar essa necessidade que Paulo traz para nós de avaliarmos a nossa vida e praticarmos os verbos que aqui ele está nos instruindo. Porque verbo, ele traz o quê? Ação. Então, ele começa dizendo revesti-vos. E o que é revestir? É se vestir, é cobrir, é envolver. O que eu preciso me revestir? De quê? E ele diz, de misericórdia. Deus vê a situação triste que cada pecador e sente misericórdia de nós. Ele olha para mim, ele vê o meu pecado e ao invés dele me retribuir aquilo que eu mereço, ele não faz. Isso é misericórdia. Então ele está dizendo para mim, olha, se revista de misericórdia. Quando alguém pecar contra você, o perdoe. Tenha misericórdia dele. Mas ele diz também, revista-se de bondade. Então, o que eu preciso aplicar na minha vida? Bondade. É o ato de ser bom. A gente tem visto bondade? Ontem eu sentei com as minhas chefes lá na hora do almoço, elas me convidaram para almoçar, a gente sentou no lugar e o jornal estava passando. E elas falaram, eu não estou conseguindo comer, porque o noticiário só fala de morte, de maldade, daquilo que o outro fez, não fala de atos de bondade. E parece que isso que permeia, né? A nossa vida, a nossa conversa, a televisão, a nossa casa. A gente só vai falar disso. Você já sentou para falar? Lembra de fulano? Cara bom, né? Olha, mas ele fazia atos de bondade. Não para a vanglória, mas para que isso seja multiplicado. A gente fala muito daquilo que não precisa ser multiplicado. E talvez porque a gente não esteja praticando a bondade.
E Paulo diz, revista-se de misericórdia, seja misericordioso, seja bondoso, seja humilde. Humildade é ter um conceito equilibrado sobre si, sem buscar honra para si. Eu sou uma pessoa diferente, com habilidades, eu sei quem eu sou, mas eu não sou melhor do que o outro. De forma nenhuma. E ele diz, revista-se de mansidão. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E a longanimidade é uma qualidade que eu preciso revestir, quase assim, puxar, quase engolir para ver se entra em mim. É uma habilidade que eu não tenho e que o Senhor sabe. O significado livre da palavra de origem hebraica é vagaroso em irar-se. Né? Vagaroso. Ou seja, alguém que demora para entrar no estado de ira, de raiva ou de rancor. E a gente vive uma sociedade assim, né? Num clique a gente já está totalmente irado, com raiva, né? Com rancor. A longanimidade precisa estar presente. A gente precisa se revestir. Mas ele diz também, suportai-vos uns aos outros. E o suportar aqui é a ideia de suportar mesmo. Por quê? Porque nós somos diferentes. No meio desse relacionamento aqui, nós como pecadores, uma hora vamos ter um atrito. Mas olha só, apesar de você ser diferente de mim, e às vezes eu perco a paciência com você, eu quero andar com você. Então vamos resolver as nossas diferenças. Porque uma hora vai ser a minha vez de errar, outra hora vai ser a sua vez de errar. Então Paulo fala, preste atenção nisso. Vamos lá, suporte seu irmão. Ele vai reagir de uma forma que você talvez não concorde, mas vai lá e conversa com ele, resolve o seu problema. Somos diferentes e pecadores. E essa diferença, uma hora, vai dar choque. Não é assim? Vocês são todos santos, aqui não tem problema. Vamos começar pelo pessoal do louvor. Escolha de repertório. O que nós vamos tocar? Qual o tom que vai tirar? Eu sei porque eu sou do louvor, também vivo isso. Que tom que vai tirar? Eu quero mais baixo, eu quero mais alto, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que ser rápido, tem que ser devagar. Vamos no original. Não, vamos fazer do nosso jeito, não é assim? Né? PG. Dá certo tudo? Marcar na casa de quem? A hora de quem? Para todo mundo chegar lá. Não é assim? Então, isso vai acontecer. Mas o mais importante é, gente, apesar dessas desavenças, nós vamos continuar juntos. Isso não pode ser motivo para a gente se separar. E aí ele então diz, perdoai-vos. E por causa desse relacionamento entre pessoas tão diferentes, haverá momentos em que vamos nos desentender. E Paulo alerta sobre isso. E que condição de perdão é essa? É sobre o meu padrão? Não. É o padrão de Deus. E ele diz, Jesus, ao nos ensinar como devemos orar, ele apresenta um modelo simples e incontestável. A gente não precisa abrir. Perdoa as minhas como eu perdoo. E o modelo é esse. Senhor, me perdoa. Do mesmo jeito que eu perdoo meu irmão? Opa, estou perdoando? É aí que a gente vai refletir. E aí o nosso padrão, ele precisa ser o padrão de Deus. Efésios 4:32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, ou seja, tenha compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E como é o nosso perdão? O perdão que o mundo oferece, que o mundo entende que é. Ele é parcial, ele é condicional, ele é particular. Cada um tem o seu jeito de perdoar. Quer ver? Eu perdoo, mas não esqueço. Claro que você não esquece, você não tem amnésia. E não é sobre isso que Deus nos ensina. Ele vai dizer, você vai lembrar sim. A única coisa é que ao perdoar, você não vai mais lançar sobre aquela pessoa aquela culpa. Não vai ficar trazendo à tona toda vez, né? 20 anos depois, mas eu lembro o que você fez naquele dia.
Não, isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão que o mundo oferece é aquele que diz: perdão só a Deus pertence. Não, só Deus perdoa. Sim, Ele perdoa. Mas Ele diz que a gente tem que perdoar assim como Ele me perdoa. O tempo me fará esquecer. Não vai. Você se tornará escravo desse sentimento de rancor e vai alimentar isso, e isso mata. Mata a alma, mata a vida, mata o relacionamento com o outro e com Deus. E o grande erro de não pedir perdão, mas sim desculpa. A desculpa, ela é assim: passei, esbarrei, foi de propósito? Me desculpe. Algo ocasional. Mas quando eu falo sobre você para alguém e eu degrino a sua imagem ou falo mal de você para alguém, eu preciso fazer o quê? Pedir perdão. Eu errei. O perdão é assumir o erro e pedir perdão por causa dele. E aí nós temos duas perguntas para trabalhar nessa manhã. Mas e quando o outro, a outra pessoa, não aceita o meu pedido de perdão? Eu fui lá, reconheci meu erro, pedi perdão, mas ela não quer aceitar. Mateus 5, 23 e 24. Vou esperar ele colocar ali para vocês seguirem. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. 23. Agora, não, desculpa, 24. Isso. Diante do altar e vai reconciliar-se. 25 também. Obrigada. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz e o juiz entregá-lo ao guarda e você poderá ser lançado na prisão. Jesus ilustra essa correta interpretação da lei com dois exemplos. Um da vida religiosa e outro da vida comercial. A oferta agradável a Deus precisa vir de alguém que tenha o coração livre de ofensa e mágoas. Reconciliar-se com os desafetos deve preceder a oferta no altar. Primeiro, Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. Spurgeon diz que a regra aqui é: primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. De igual modo, Jesus mostra que uma demanda judicial por causa de uma dívida deve ser resolvida antes que essa situação seja levada ao tribunal. Tanto o perdão quanto a reparação precisam ser feitas com pressa, a fim de que tenhamos paz com Deus e com o próximo e ele não tenha com que nos acusar. Jesus disse que se eu souber de alguém que tem algo contra mim, eu devo ir até essa pessoa e resolver essa situação. Deus ofereceu perdão gratuito a todos nós, independentemente de qualquer comportamento, e Ele é o nosso exemplo. Se eu digo que eu sou cristão, então eu preciso agir como Cristo quer que eu haja. Por isso que Paulo escreve e alerta a igreja. E aqui aprendemos um princípio a ser usado em qualquer situação. Se houver uma queixa contra mim, ou se eu souber, que eu fiz algo contra alguém, primeiro eu devo me arrepender. Refletir sobre o meu comportamento e procurar a pessoa para pedir perdão. Não pedir desculpa, não justificar. Sabe o que é? É que eu sou meio explosivo. E aí, quando acontece uma coisa que eu não consigo me controlar, eu acabo falando de uma forma inadequada, tá bom? Ou seja, eu me desculpei. Eu só justifiquei o meu erro. Olha, eu tenho essa forma de falar, eu sou impaciente, o erro é meu, eu te feri e eu quero te pedir perdão. Ore por mim, para que eu possa mudar. Ore por mim,
para que eu possa modificar o meu jeito de falar. Não é uma situação fácil. Aqui estão presentes 2 processos difíceis da natureza humana: caída e corrompida. Reconhecer e se humilhar. E, em segundo lugar, Jesus nos ensina a procurar quem ofendemos, não esperar que ele venha até nós. E a gente precisa orar por esse momento, né? Eu preciso lá resolver. Calma. Ore ao Senhor. Senhor, eu errei. Quero te pedir perdão e eu quero resolver isso com a pessoa. Então, eu quero pedir que o Senhor não só trabalhe na minha vida, mas também que o Senhor me ajude a que quando eu chegar lá naquela pessoa, o coração dela esteja aberto para a reconciliação. Que eu não chegue lá justificando o que eu fiz, mas que eu chegue lá reconhecendo o meu erro e pedindo que ele me perdoe. Mas e se a pessoa não quer perdoar? Bom, no comentário de William Hendricks, ele diz, né, no livro de Mateus, ele faz a seguinte explicação: admitindo que eu sou o infrator, pelo menos é assim que a pessoa me vê, não é o dever dele também perdoar? Por causa do texto que a gente leu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Está implícito nessas mesmas mensagens que quando já fiz de tudo quanto estava ao meu alcance para chegar à reconciliação e o adversário ou a outra pessoa ainda se recusa a ser justo e perdoar quando for o caso, a culpa repousará sobre ele. Agora é ele com Deus. Eu oro, Senhor, me perdoa, eu fiz o que o Senhor me pediu e agora eu peço que o Senhor trabalhe na vida dele, desta outra pessoa. E siga livre, siga em paz. Continue orando por ele, para que ele possa também ser tocado pelo Senhor, sendo cristão ou não. Porque se for o cristão, o Senhor vai trabalhar e nós vamos orar para que o Espírito Santo toque no coração dele. Se não for cristão, que o nosso exemplo seja exemplo para a vida dele. E sigamos a nossa vida. Mas aí, em outra situação, a segunda pergunta é: como viver com alguém que me fez o mal e não quer se arrepender? Vai conviver com ele. Me fez o mal. Eu já falei. Mas ele não quer se arrepender. Como é que eu vou conviver com esta pessoa? E a gente volta aos mesmos versículos. Perdoa as nossas, assim como porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tendemos a querer o perdão a qualquer custo e nossos sentimentos afloram quando buscamos a justiça pela injustiça que sofremos. Nosso primeiro sentimento é: fui injustiçado. E muitas vezes nós fomos. Quando nos encontramos em uma situação em que o outro não se arrepende, precisamos olhar para ele com os mesmos olhos que Jesus olha para nós, de compaixão. Quem não perdoa perde a alegria, perde a paz, perde o sono, perde a saúde, perde o apetite, perde a comunhão com Deus. Existe um psiquiatra, psicólogo, o nome dele é Simonetti, o sobrenome. E ele fala que durante muitos anos a psiquiatria ela cuidou de quem? Dos pacientes psiquiátricos, ou seja, aqueles que têm transtornos da saúde mental. Não, então, eles tratavam uma pessoa que tivesse a condição de esquizofrenia, de deficiência intelectual, mas na modernidade há um novo paciente. Um paciente que não sabe lidar com as suas questões pessoais e busca a psicologia e a psiquiatria para resolver esse problema. Então, ele faz uma crítica ao excesso da medicação para resolver a minha angústia, mas ele fala que essa pessoa ela não quer resolver a questão da sua angústia. E muitas vezes a falta de perdão está aí. Eu não consigo ir lá conversar com o outro porque eu não quero me humilhar nem me expor. Então eu fico no meu canto e eu acabo somatizando todos esses sentimentos. E eu tento na medicina resolver esse problema da minha angústia. E alguns caminhos a gente sabe que é preciso
a reconciliação, porque os relacionamentos estão quebrados. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, perdão é libertador. Se eu decido não perdoar uma pessoa porque ela não me pediu perdão, eu fico preso ao seu erro. E alimento dentro de mim ressentimento, angústia, raiva, ira e me afasto dessa pessoa. Eu mato essa pessoa dentro de mim. Seria assim conosco todos os dias se Jesus não tivesse compaixão, porque quantas vezes a gente erra diante dele. Imagina se Jesus fizesse com a gente o que a gente faz com o outro. E a gente precisa ter o cuidado com a posição de vítima, no sentido de ser melhor de quem te feriu. Ele me feriu, ele pecou, ele errou, me ofendeu, não me pediu perdão, não reconhece seu erro. Então eu estou na posição de vítima. Mas esse sentimento, essa posição, ela precisa ser modificada pelo perdão. E vamos imaginar a cena. Fui ferido, magoado, vem em mim um sentimento de mágoa, tristeza e dor. A diferença é se eu deixarei que esse sentimento encontre morada dentro de mim. Ele é um sentimento que vai surgir? Sim. A decepção vai surgir? Sim. Eu esperava tanto daquela pessoa, é alguém com quem eu convivo. E ele me feriu e ele não reconhece o seu erro. O sentimento vem. Mas eu preciso fazer o quê? Não permitir que ele tome morada no meu coração. Porque se ele encontrar morada, ele vai se multiplicar em sentimentos que vão acabar com a minha vida. Ele precisa ser um sentimento passageiro, mas ele não deve tirar do meu coração o lugar do amor, da misericórdia, da compaixão, da humildade que Paulo nos disse para nos revestir. Eu sei que em meio à dor fazer essa racionalização é meio difícil, né? Porque você está naquele momento, né? É por isso que a gente precisa o quê? Esperar. Ser longânimo, porque quando eu sou longânimo, eu descanso, reflito para agir. Se eu faço no impulso, eu vou pelo sentimento do momento e eu acabo errando. Ninguém vai nos ofender mais do que nós ofendemos a Deus. Ninguém. Nunca esqueçamos quanto perdoados nós fomos. E para terminar, como me livrar do sentimento que não devem habitar o meu coração? Lembra de Filipenses 4:8? Tudo que é puro, amável, verdadeiro, de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu coração, o meu pensamento. Né? Existe não sei se é um ditado, uma frase, uma ideia, né, americana, que eles utilizam 3 Hs, né? Head, hand, heart and hand. Ou seja, mente, coração e mão. Tudo que vem para o meu pensamento e encontra morada, vai para o meu coração. Do meu coração vai para as minhas mãos. Então, aquilo que eu alimento a minha mente, eu guardo no meu coração, ele se torna em prática. Então, o que Paulo está dizendo? Encha o seu pensamento de coisas amáveis, boas, verdadeiras, de boa fama, que se transformem em ações de louvor ao nosso Deus. Por isso a gente leu esse versículo lá no começo. Se um sentimento entra no meu coração, ele precisa encontrar morada? Qual sentimento? Amor. Que gera compaixão, que gera misericórdia. Lembra quando Jesus encontrava a multidão e ele olhava aquela multidão, mesmo quando ele estava lá na cruz e os soldados estavam lá disputando a sua roupa, ele fala: Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus podia ter falado: está rasgando minha roupa, está me ofendendo. Tá... Não, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm ideia da questão espiritual das suas vidas. E é esse olhar que a gente precisa ter. A pessoa te ofendeu, você olha para ela e diz: é um pecador que merece perdão, que precisa de perdão assim como eu preciso. E essa pessoa ela não sabe, porque ela não conhece Jesus. E eu vou retribuir como?
com ódio, com rancor, não. Com amor. Jesus nos chama a um caminho de reconciliação. Ele fez isso por nós e devemos fazer isso uns com os outros. Quando alguém admite o erro e pede perdão, nada mais se coloca como obstáculo no seu caminho para ser perdoado. Nada mais pode ser exigido. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver esta verdade. Como a gente cantou aqui hoje pela manhã, que não seja só algo. Isso precisa se tornar prática. Prática. E como a gente faz isso? Lendo a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Inculcando na nossa mente as verdades de Deus. Pedindo ao Espírito Santo de Deus, me ajuda neste dia. O dia já está pronto. O Senhor já preparou este dia para mim. Me ajuda a te honrar. E trabalha a minha vida para que eu possa ser luz e não pedra de tropeço. Que o Senhor nos abençoe e abençoe esta igreja, que vocês possam ser sal e luz neste mundo, a começar na prática do perdão.